Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Muito boa noite, estamos começando mais um programa de direção espiritual. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês hoje, de estabelecer este contato, essa oportunidade de crescermos juntos, porque toda vez que nós nos dispomos a refletir a nossa vida cristã, é natural que a gente tenha a oportunidade de dar um passo. Não é que a reflexão gera a transformação, mas não é natural, né? Digo assim, a reflexão nos ajuda. Mas depois da reflexão a gente tem aquela tarefa, aquele dever de casa, de começar a colocar em prática. É por isso que esse programa sempre trabalha a reflexão com uma proposta de ação. É assim que nós funcionamos, né? O nosso sistema mental toma consciência das coisas, mas tomar consciência de um fato, de uma atitude, de um jeito de ser, não é o suficiente para a gente transformar uma ação. E é por isso que a conversão engloba a mudança da mentalidade, quando nós temos a oportunidade de pensar o nosso jeito de ser à luz do Evangelho, porque quem é cristão tem de pensar o seu jeito de ser à luz do Evangelho. Se você é praticante de uma outra religião que não é cristã, você vai refletir o seu comportamento à luz daquela teoria que lhe inspira, daquela filosofia de vida que lhe inspira, ou daquela revelação religiosa em que você crê. Mas o primeiro passo de uma transformação é o processo reflexivo. É a oportunidade que a gente tem de lançar luzes sobre as nossas atitudes. É por isso que é tão interessante que dentro do contexto das religiões exista espaço para reflexão. Não podemos só rezar.
Nós precisamos pedir a Deus a iluminação para que a gente tenha condições de compreender como é que o nosso jeito de ser ainda pode ser modificado. Para melhor, é claro. E depois dessa reflexão, a gente parte para a ação. E o programa Direção Espiritual quer ser sempre essa instância reflexiva que nos ajuda a tomar decisões depois. É sempre muito bom, toda vez que eu tenho a oportunidade de encontrar alguém pelo Brasil afora, por onde vou, que me diz: padre, mudei a minha vida a partir do programa Direção Espiritual. Isso é fantástico, a gente saber que Deus utilizou-se desse recurso que somos, de toda essa estrutura que nós montamos para o programa acontecer. Na própria Canção Nova nos dar esse espaço para estar aqui. É interessante, né, como nós evangelizamos com tantas outras participações, pessoas que vocês não estão vendo nessa hora, mas que estão aqui trabalhando com a gente, cuidando do som, das imagens, da retransmissão. O Christian, que já está comigo, quantos anos juntos já, Christian? 7 anos já, quase. Ou 8, né? Que já vai para 8 anos. Acho que 8 anos a gente faz agora. Pensar que todos nós estamos envolvidos dentro de uma corrente onde o nosso principal objetivo é refletir e, a partir dessa reflexão, ter a nossa vida transformada. Eu gosto muito dessa música que nós cantamos. Ela traz todo o contexto da reflexão de São Paulo a respeito de uma vocação natural do cristão, que é buscar as coisas do alto. Todo aquele que foi mergulhado no mistério do Cristo está naturalmente convocado. Por que é natural? Porque é um desdobramento que não se pode ser negado. Por isso é natural na vida do cristão que ele busque as coisas do alto. Se ele busca ou não já é uma questão de escolha. Mas faz parte da nossa vocação. Não deveria ser um acréscimo à nossa vocação cristã. Não, a partir do momento que a gente assume o compromisso de ser cristão, um dia alguém assumiu por nós através do batismo, mas depois, quando eu me tornei consciente, eu fui escolhendo ser cristão. A partir dessa escolha, eu preciso querer o que é do alto. É uma vocação natural que eu coloco em desenvolvimento, né? Vou educando o meu desejo, a minha vontade. Então o meu processo de conversão vai passando por aí, em perceber quais são as minhas escolhas que ainda me tornam mesquinho. Eu identificar no contexto da minha vida as realidades que não me permitem essa transcendência. Transcender, minha gente, é a gente ultrapassar o limite do que é material. É tão necessário isso nos nossos dias. Nós estamos tão materiais, né? O materialismo que prevalece no mundo. As pessoas são tão ligadas aos bens materiais. Mas é preciso que a gente tenha, porque somos cristãos, a coragem de ultrapassar os limites da matéria. Isso nos ajuda muito a viver a relação com a matéria. Porque, digamos que você tenha construído uma casa muito bonita. Deus lhe deu a oportunidade você aproveitou as oportunidades que Deus lhe deu, você trabalhou, você estudou, você ficou bem de vida, você teve a oportunidade de dar conforto à sua família, você construiu uma bonita casa. Tudo bem. Tudo isso que você construiu materialmente vai ter de ter um significado espiritual. E isso o dinheiro não compra, não. Essa vida íntima, essa que acontece aqui dentro do nosso coração, é que faz com que a gente tenha condições de valorizar a matéria do jeito certo, para que ela não nos escravize, para que você tenha o dom de possuir, mas sem ser possuído por aquilo que você possui. Você tem a oportunidade de usufruir do bem material, mas de uma maneira muito livre. Isso é transcendência. É quando você olha para todo esse... Por exemplo, essa casa é uma casa bonita, uma casa de uma amiga nossa, e que, ao meu ver, é uma pessoa que vive um desprendimento muito grande de tudo que materialmente ela tem. Porque Deus faz parte do coração dela.
é uma pessoa que não se prende ao que é material. Então essas paredes são bonitas, mas aqui vive gente que se ama. Aqui as pessoas que frequentam essa casa, o clima que prevalece aqui é sempre de fraternidade, de amor, de solidariedade. Então a matéria tem sentido. A casa fica ainda mais bonita do que é. Porque a gente coloca nela um elemento a mais. Não é só a beleza das paredes, mas o acolhimento que aqui se faz, um acolhimento cristão, uma vida cristã que aqui se vivencia. Isso é querer as coisas do alto, minha gente. Às vezes a gente acha tão difícil compreender o significado das coisas, das questões religiosas, por exemplo. O que São Paulo quis dizer com isso? Buscar as coisas do alto é ultrapassar o limite da matéria e adentrar o coração das coisas. E aí a vida fica muito mais bonita. E é interessante que essa liberdade material não é só o cristianismo que propõe. Os budistas também pensam assim. Os budistas também querem viver essa libertação. Quanto mais o ser humano, dentro do contexto budista, estiver liberto das amarras que a matéria pode provocar, maior é a capacidade que ele vai ter de alcançar o nirvana. O que é o nirvana dentro do budismo? É o estado mais elevado que a alma humana pode alcançar. Que é de você ser capaz de relativizar as ofensas que você recebe, de você olhar para o outro com uma capacidade de compreendê-lo, que ultrapassa, aquilo que é o convencional dentro do contexto da compreensão. A pessoa está tão elevada espiritualmente que ela é capaz de compreender quem lhe ofende. É capaz de manter uma certa distância daquilo que é nocivo. Dentro do contexto do budismo, há alguns valores tão interessantes que nós identificamos que são muito parecidos com o do cristianismo. E que nós, que somos cristãos, por exemplo, eu conheço o budismo, não sou budista, mas tenho um profundo respeito por todos esses elementos que favorecem a condição humana. Então eu, como cristão, eu vou mergulhar nos mistérios do meu cristianismo e vou fazer com que todos os ensinamentos que eu recebo de Jesus, da Sagrada Escritura, por meio da igreja, eu coloque a favor deste meu crescimento espiritual. A gente precisa levar a sério, minha gente. Religião sem espiritualidade é morta. A espiritualidade é algo muito mais profundo que a religião. A espiritualidade é um jeito de ser. O rito é o contexto da teologia, é o contexto da autoridade que nos rege, é o contexto dos sacerdócio, dos sacramentos. A religião é uma estrutura que está presente no mundo, instituída pelo próprio Cristo, então por isso ela é sagrada, por isso ela é sempre santa. Mas no contexto da religião, do catolicismo de uma maneira muito específica, nós precisamos lá encontrar o coração de tudo isso, que é o caráter que é impresso em cada um de nós pela força dos sacramentos, pela presença do Espírito na história, dentro da igreja, nos santificando dia a dia. E é essa espiritualidade que nos sustenta. É a espiritualidade que faz o recheio das coisas, Da mesma maneira, quando você vai fazer um bolo, que você coloca lá a farinha, os ovos, o leite, o açúcar, aí depois você começa a incrementar esse bolo. Você vai colocar um recheio, você vai escolher uma cobertura. É assim. Então, a religião, ela dá o fundamental para tudo aquilo que a gente precisa. É o fundamento. Aí depois, a espiritualidade é o que vai nascer naturalmente da prática religiosa bem vivida. Mas tem de ser bem vivida. É quando você vai recrutando os elementos religiosos que sustentam o seu ser religioso e que nós chamamos de espiritualidade. Você já deve ter escutado muitas vezes: nossa, essa pessoa é tão espiritualizada. O que significa isso? Significa que aquela pessoa está cheia de alma.
Tem significados muito parecidos. Alma, espírito, são palavras que nós usamos dentro de um contexto, sobretudo dentro do senso comum, que a gente entende da mesma maneira. O meu espírito, a minha alma. Alma, dentro se você pega o significado da palavra, é aquilo que está recebendo um sopro, é aquilo que está inflado, a ânima. É aquilo que faz o ser vivo. É aquilo que vivifica. Isso é muito interessante, porque às vezes nós podemos estar vivos, mas não estamos vivificados. Só estamos andando por aí, mas nos falta a alma, aquilo que recheia, sabe? Aquilo que faz o acabamento. A espiritualidade é o acabamento da religião. É o momento em que nós já estamos desfrutando de todos os benefícios dos ensinamentos religiosos que nós recebemos. E é por isso que a gente corre o risco de ficarmos religiosos, mas não espiritualizados. Que é quando a gente vai vivendo as obrigações da religião, mas a gente não permite que o rito nos transforme. Sabe? Não adianta ir à missa, ir ao culto, se não permitir que a missa, que o culto, transforme o seu coração. E que aquele rito, aquela palavra ouvida, aquele sermão que nos foi pronunciado pelo padre, pelo pastor, entre dentro do nosso coração e provoque frutos. Lembra que a gente falava no início? Não basta refletir, tem de ter fruto da reflexão, porque são dois laços. Estão atadas essas duas realidades. O que eu reflito e o que eu faço com o que eu reflito. Então, a dimensão religiosa esbarra na espiritualidade. A minha prática religiosa precisa gerar em mim a minha espiritualidade. Aquilo que me vivifica, aquilo que me mantém em pé, aquilo que traz sentido ao meu cristianismo. Tão interessante, minha gente, quando você percebe os frutos da espiritualidade em você, aí você intensifica ainda mais a sua prática religiosa. Por que às vezes as pessoas param a prática religiosa? É porque não sentem os frutos da espiritualidade. Sabe? Não experimenta a espiritualidade. Não chega a conhecer a espiritualidade. Então vai repetindo o rito, repetindo. Aí você vai perdendo a vontade de ir. Você vai perdendo a vontade de praticar, de participar. Agora, se você identifica que o rito religioso provocou dentro de você, lhe semeou de espiritualidade, você voltou para casa mais inflado, não no sentido de ficar mais orgulhoso, mas com condições de ficar mais em pé. Sabe aqueles bonecos de beira de estrada que você vê nos postos de gasolina? Eles são todos inflados, né? Tem um sopro ali por baixo, né? Que fica lá. Para de soprar aí embaixo para você ver o que é que acontece. Fica uma coisa feia caída no chão. Às vezes a mesma coisa acontece com a gente. Nós ficamos com aqueles bonecos feios de beira de estrada, ainda querendo convencer os outros que vale a pena ir na igreja que a gente vai, fazer o que a gente faz, participar da mesma religião que nós participamos. É o sopro que nos faz ficar em pé. É a espiritualidade que nos faz ficar em pé. Então eu vou lá, participo da igreja, participo do movimento pastoral, tenho a minha pertença religiosa, mas eu, naturalmente, porque faço bem aquilo lá, porque coloco sentido naquilo que estou fazendo, eu vou experimentando os benefícios da minha vida espiritual. Aí no momento que eu estou passando por uma dificuldade na vida, eu sinto os frutos da minha religião em mim. Por quê? É a espiritualidade que nos sustenta no momento da dificuldade. Quando você perde uma pessoa que você ama, quando você tem um rompimento afetivo, uma separação, uma traição, o que nos sustenta nessa hora? É a vida espiritual. É naquela hora que você vai tocar os benefícios de uma vida religiosa bem vivida. Por quê? Porque você aprendeu a buscar as coisas do alto. Você aprendeu a transcender, isto é, ultrapassar o limite do que é material.
Aí você começa a significar a vida de um jeito muito específico, muito especial, que diferencia um ser humano de todos os outros. Quem tem uma espiritualidade, sim, fica diferente de todos os outros seres humanos. E quanto mais a gente tiver pessoas transformadas e espiritualizadas, maior será a condição que nós vamos ter de transformar o mundo. As estruturas do mundo não serão transformadas por religiosos, serão transformadas por espiritualizados, que já é um segundo passo da experiência religiosa. Não basta ser religioso, não basta se dizer religioso, não basta se dizer praticante de religião tal, de religião essa, aquela. O que vai realmente nos sustentar nesse processo todo é o que, daquele processo religioso, nós experimentamos na nossa vida e que nós chamamos de espiritualidade. Aí sim, aí nós podemos ir além. Nós não vamos ficar presos e amarrados nos nossos limites. Nós vamos ter condições de conviver bem com os nossos vizinhos, com as pessoas que são diferentes de nós, porque a busca está sendo sincera. E uma experiência religiosa bem feita, que se transforma em vida espiritual, alimenta esses dois pontos: o amor a Deus e o respeito ao outro ser humano. Sem esses dois polos, minha gente, as religiões não são sérias. É preciso amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Já diz o nosso primeiro mandamento. O amor a Deus, ele se traduz naturalmente no amor ao ser humano. Jesus nos fala isso. Jesus nos ensina isso. Não é possível dizer amar a Deus se a gente não ama o nosso irmão. E isso só é possível quando a gente é religioso, quando a gente é espiritualizado pela religião que pratica. A capacidade de amar o outro nos vem pela espiritualidade. Pode ser que você tenha vivido durante muito tempo a sua religião sem permitir que ela provocasse frutos em você, que revestisse a sua história, a sua vida de espiritualidade. Mas nunca é tarde para isso. Nunca é tarde para a gente buscar as coisas do alto, para a gente permitir que a nossa experiência religiosa semeie o nosso coração de espiritualidade e que nos dê condições de sair dos terrenos inférteis das religiões que não transformam ou das práticas cegas, da reflexão que não transforma em ação. Sempre é tempo. Todo dia é dia de começar, de olhar para a nossa experiência religiosa e de fazer com que essa experiência religiosa se transforme em frutos espirituais. É o que a gente precisa, minha gente. Hoje nós temos um Papa, uma liderança carismática, que tem provocado a igreja o tempo todo. Quando ele fala do perigo de nós sermos uma ONG, quando o Papa Francisco nos alerta para o perigo de nós vivermos uma experiência religiosa morta, sem condições de transformar a nossa vida, ele está nos conclamando a ter uma espiritualidade. A prática religiosa é importante, sim. A nossa prática, o rito que eu participo, a minha pertença dentro da minha comunidade, tudo isso nos ajuda, nos sustenta. Mas depois de tudo isso, é preciso que a gente tenha a espiritualidade como um caminho, como uma busca natural dentro de nós, com uma consciência cada vez mais iluminada de que se a gente não faz a experiência religiosa amadurecer para a vida espiritual, nós estamos sendo desonestos com a gente e sendo desonestos com Deus. Isso é muito triste. O que Deus quer de nós? Que a gente amadureça cada vez mais, que a gente cresça cada vez mais. E nós vamos crescer a partir de uma vida espiritual. E a gente é um pecado que a gente comete contra nós, porque eu preciso me dar a oportunidade desse crescimento. Você precisa se dar. Você não vai tomar prejuízo, viu? Fica tranquilo.
Se você intensificar a sua busca espiritual, você só vai ter benefícios. Acredite em mim. Pode acreditar no que eu estou lhe dizendo. Isso não é uma teoria, não. Eu vejo em mim, eu vejo na vida de quem me cerca, e ao longo desse tempo, desses 12 anos como padre, a vida espiritual só nos traz coisas boas. A vida espiritual, aquela honesta, que nos coloca o tempo todo no contato com uma reflexão que ilumina o nosso comportamento. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.